Dando início à nossa semana 4, a nossa quarta semana de atividades do PET 3, né, do terceiro bimestre, da disciplina de ensino religioso. Na semana 4, o que nós vamos conhecer? Qual habilidade nós vamos trabalhar aí? Localizar e analisar princípios e orientações para o cuidado da vida, a defesa do meio ambiente e a cultura da paz, como estávamos falando nas semanas anteriores, né? A cultura da paz nas diversas tradições religiosas e filosofias de vida. Então, o tema de hoje, dessa quarta semana, imanência e transcendência presentes nas diversas tradições religiosas. Pensa aí, o que seria imanência e transcendência? É? Acho que merece uma pequena pesquisada aí no Google, mas ficará bem claro aqui com esses textos que a gente vai ler, tá bom? Nessa semana, nós vamos analisar os princípios e orientações para o cuidado da vida e a defesa do meio ambiente, existente nas diversas tradições religiosas e filosofias de vida, localizando os princípios norteadores que incentivam a cultura da paz. Vamos ler o texto com atenção. Imanência e transcendência. Os termos imanência e transcendência são opostos e designam aquilo que se encerra em si e aquilo que tem um sentido mais, né? Um sentido a mais, que vai além de si mesmo. Para melhor entendimento, vejamos os conceitos. Como eu disse, né? A imanência refere-se a algo que tem em si próprio o seu princípio e o seu fim. Está ligada à realidade material, apreendida imediatamente pelos sentidos do corpo, o mundo, a natureza e tudo mais que é concreto. Então, está ligado ao concreto, ok? Agora, a transcendência está relacionada a algo que possui um fim externo e superior a si mesmo. Vejam bem a diferença. E que se supera, né? E vai além da realidade. Está ligada à realidade imaterial, à natureza metafísica, um sentido, ok? O ser humano se constitui enquanto ser de imanência, né? Lembrando aqui, imanência, dimensão concreta, biológica, histórica, né? E de transcendência, dimensão subjetiva, simbólica, a capacidade de superação e de resiliência. Ambas as dimensões possibilitam que os humanos se relacionem consigo mesmo, que é uma autoconsciência, entre si, a alteridade, com a natureza, que é o meio ambiente, e com a divindade, que é a espiritualidade, percebendo-se como iguais e diferentes. Tudo pode ter uma dimensão imanente e transcendente, ou seja, histórica, encarnada no mundo, ou espiritual, que vai além das coisas concretas. Não é correto classificar religiões imanentes e religiões transcendentes, tá? As instituições religiosas também têm essas duas dimensões, enquanto cuidam de sua manutenção e de seus fiéis, ajudando-os a viver nesse mundo. Mostram sua dimensão imanente nos rituais e cultos, nas liturgias e orações, apesar de acontecerem situadas na história, no espaço e no tempo, apontam e levam as pessoas a viver a dimensão transcendente, que é sonhar, ter esperança, superar os seus problemas e sofrimentos, e a cuidar e cultivar essa dimensão. A discussão sobre a diferença entre imanência e transcendência pode ser compreendida no contexto religioso. Muitas tradições religiosas percebem o ser humano como realidade concreta, ser corpóreo, né? Ser do mundo, mas também uma realidade espiritual, transcendente,
que algumas religiões chamam de alma ou espírito. Por exemplo, o cristianismo, a figura de Jesus Cristo articula essas duas dimensões. O homem Jesus, um ser histórico, é a presença transcendente de Deus, é o Cristo. A discussão envolvendo os dois termos é antiga. O filósofo Platão foi o primeiro a reconhecer a diferença entre uma realidade imanente e uma transcendente em sua filosofia, pois estabeleceu a distinção entre as duas realidades. Uma realidade material e sensível e a outra realidade imaterial e suprassensível. Mas algumas visões filosóficas e religiosas, como o maniqueísmo, radicalizaram, né, a distinção e produziam concepções dualistas, identificando qualquer realidade imanente como má e a transcendente como perfeito. Para quem gostou do assunto e quer saber mais, né? Aqui, ó, nós temos aqui no dicionário, né? Podem acessar lá e entender mais sobre o conceito dessas duas palavras, tá? Imanente e transcendente. Bora para as atividades. Número 1. O ser humano é um ser do mundo. Está situado historicamente, ou seja, ele vive numa realidade imanente, ok? Porém, ele também é capaz de ir além disso, de sonhar, de se superar e de ter esperança, de crer numa realidade transcendente. Qual é o perigo de se ficar ou numa visão só imanente ou numa só transcendente? Qual é o perigo de se ficar só em apenas uma visão? Então, é uma questão para se pensar. Coloquem aí, tá bom? Número 2, letra A. As religiões são instituições só transcendentes ou também elas são instituições imanentes? Elas são os dois, sim ou não? Ou é só uma ou é só outra? Então, pensem nisso e explique, tá bom? Letra B. Quais são as duas realidades apontadas pelo filósofo Platão para exemplificar imanência e transcendência? Ele citou lá duas realidades, né? O Platão. Então, quais são elas? Escrevam aí. Letra C. Há religiões que, em lugar de unir, querem separar, ou seja, gerar uma dicotomia, um dualismo, né, entre imanência e transcendência. Tentam mostrar que o mundo é ruim, mau, imperfeito, lugar de pecado, enquanto a realidade espiritual, por exemplo, no céu, tudo é bom, perfeito e maravilhoso. Como você analisa essa visão religiosa? Ela pode ter consequências na vida das pessoas? Outra questão boa para se pensar, né? Então, pensem bem e relatem aí para a gente, tá? A semana 4 também bem curtinha, tá? Bons estudos, participem, respondem aí. Podem assistir a videoaula quantas vezes forem necessários, né? Então, nos encontramos na semana 5. Até lá, hein, gente?